E se Black Mirror fosse escrito pelo Isaac Asimov? Bom, não foi, mas bem que poderia. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um livro muito bom do Isaac Asimov, né? Um livro de ficção científica, mas na verdade é um livro de contos. Lembrando que, assim, poucas vezes nós faremos juntas um livro, resenhas de livro de contos, porque a Aninha lê muito mais e eu leio muito menos livro de contos. Acho que eu não tenho muita paciência. Não sei porquê. Não faz sentido. Se essa história termina mais rápido, pois é. Mas eu nunca gostei muito, mas essa aqui é uma exceção realmente de que dá certo alguns livros de contos. Estamos falando de 9 Amanhãs, do Isaac Asimov, que a última edição brasileira eu nem sei quando foi. Essa edição que a gente encontrou aí é bem antigona, mas ela foi escrita em 1959. Isaac Asimov é o mesmo autor de O Robô, por exemplo, O Homem Bicentenário é dele também, né? Não tenho certeza. Como é? Mas tem uma dessas... É Fundação, é da trilogia Fundação, que é a série de robôs e tal. Eu não sei se o Homem Bicentenário é dele ou se é do Philip K. Dick. Enfim, ele é autor de livros de ficção científica que tem por temática sempre a evolução tecnológica, né? E essa coisa da robótica, né? De robôs, supercomputadores, está sempre dentro das temáticas dele. Ele é o criador das 3 leis da robótica, né? Que se você assistiu o Eu, Robô, você sabe do que eu estou falando. Se você assistiu Robocop também, que ele não usa as leis da robótica, mas ele dá uma roubadinha ali e meio que imita as 3 leis da robótica. Então é sobre... É esse fundo que tem 9 Amanhãs. Então 9 Amanhãs são 9 contos, né? A maioria dos contos muito, muito bons, com uns 2 que a gente considerou mais ou menos. Mas assim, cada um que a gente vai... Meu Deus, como é que pode? Por que nós falamos de Black Mirror na abertura? Porque todos os contos, com exceção talvez desses 2 que a gente... né? Ele tem um grande questionamento ao final e uma grande, às vezes, um tapa na sua cara, assim, bem característico dos episódios de Black Mirror e da ficção científica. Ficção científica no modo geral, né? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um, sem contar o fim, né? Porque... Nem sem contar muito também, porque a leitura é muito instigante e se a gente falar pode estragar um pouquinho. E também ele é tão curtinho, ele tem 170 páginas, 180, no máximo 180 páginas. Essa edição que a gente achou, né? Eu não sei a outra edição. Eu li, inclusive, que a edição que tinha saído no Brasil só tinha 7 contos. Eu li essa daí, ela leu a outra, aí depois ela achou outra mais nova e não me passou. A bicha é ruim, viu? Eu quis só pra ela. Ganhar dela, que eu não vi. Eu li essa edição com 7 contos, que ela ficou dizendo, quem já viu só 9 Amanhãs e 7 contos. Aí depois a gente descobriu que eram 9. Porque os outros 2 contos já tinham sido lançados no Brasil, aí quando foram lançar o 9 Amanhãs, eles não vamos lançar de novo, não, vamos lançar de novo os contos. Não entendo nada de lançar de novo as coisas. Mas enfim, o nosso primeiro conto é Profissão. Profissão é muito legal. Todos vocês. Profissão é assim, ó, os terráqueos, né? Eles passam por 2 momentos cruciais na vida. Um, aos 8 anos, quando eles não sabem nada, assim, não sabem ler. E aos 8 anos eles vão para um laboratório que implanta o chip, implanta no cérebro o conhecimento das letras. E eles chegam sem saber ler e saem de lá sabendo ler. E aí, quando é com 18 anos, eles passam de novo pelo mesmo processo para escolher a profissão. E a história se passa em torno do George. O George, ele quer ser programador de computador. E aí ele acaba estudando antes para isso. Isso é um absurdo completo. É um absurdo. Para que você vai estudar? Você vai estudar porque se quando chegar a idade, não importa o que você faça, você vai ser o que o computador disser que você é apto para ser. Algo assim. E aí, no fim, o George choca os selecionadores lá, né, por essa iniciativa de comprar livros e estudar e compreender. E aí a vida do George vira um caos. Porque o cara disse pro George que ele não está preparado para receber nenhum conhecimento, ele não vai ser nada. Só que é tudo mentira dele. Aí você veio para saber por quê. Uhum. O grande questionamento aí do Asimov é essa coisa das pessoas que aceitam tudo sem questionar nada.
não só engolindo informação, só sendo enfiado informação na sua cabeça. E tem as pessoas que não aceitam tão os bem diferentões assim. que não aceitam engolir sem questionar e sem pensar sobre aquilo. Essa é a grande Mas assim, a gente está falando bem simples, mas o desenrolar das coisas são bem legais. Aí tem planetas tipo A, tipo B, tem profissões mais quistas, menos quistas, né? Toda essa organização aí. Tem outra coisa por trás. Que até... Sempre tem, né? E aí, profissão é isso, né? A escolha da profissão que é feita e o George se dá mal por ter sido atrevidinho. Vamos dizer que ele se dá mal, né? Vamos deixar de pensar. Bom, o segundo conto é a sensação de poder. No futuro, bem lá no futuro, as máquinas são responsáveis por tudo, os humanos não fazem mais nada, os próprios computadores se constroem e tal. Aí uma grande descoberta, um técnico, um realista técnico, descobre como fazer uma multiplicação. Não conta de vezes? Diz Tipo, assim, né? 12 vezes 4. Eles não sabem mais fazer porque tudo faz na calculadora. A gente está meio caminhando para isso, né? Muita gente não sabe mais multiplicar, dividir, então... Eu sou professora, eu sei disso. Eu sei que muitos não sabem. E causa-se uma revolução porque esse cara descobriu como é que faz uma coisa que só os computadores eram capazes de fazer naquele momento. E como o próprio título diz, a sensação de poder, ele vira o poderosão, né? No sentido de que ele é o único capaz, né? Então ele vira o cara de uma hora para outra. Acontece que assim, ele vive uma frustração porque a sua descoberta, ela é usada para fins que ele não gostaria. Tipo a bomba atômica. Tipo o avião. Tipo o avião do Santos Dumont. Então assim, o conto é nesse caminho. Esse é outro que é muito legal também. Aí os dois próximos são dois que a gente considerou que não eram tão legais. Eu gostei mais do que a Aninha gostou menos do que eu, claro. Se eu gostei mais, ela gostou menos, necessariamente. A gente ainda sabe calcular. Eu gostei, eu achei legal, ela gostou assim, menos. Mas enfim, porque são dois contos de investigação. É a mesma coisa que é investigação, só que no futuro. Na verdade é um conto detetivesco, só que se passa no futuro. Né? Não tem... A tecnologia, inclusive, nem influencia no resultado da investigação. Ela, na verdade, é o objeto da investigação. Mas eu não gostei porque eu achei muito, tipo assim, você é ocupado porque você está suando. Eu achei muito fácil. Eu assisti Sherlock da BBC, não é fácil assim também, né? Mas eu não achei tão fácil o primeiro, não, A Noite Moribunda. Mas enfim, são 4 amigos da época da faculdade, da juventude, se reencontram para um evento. E aí, nesse evento, acontece um crime que precisa ser desvendado. E o conto se desenrola nesse sentido, de desvendar esse crime, que é descobrir o microfilme. Como é? Quem matou o fulano de lá, ele se matou mesmo. E onde é que está um microfilme que tinha lá um segredo. Uma forma de fazer a matéria se deslocar no espaço. Coisa por aí. E aí o conto se desenrola nesse sentido. E o próximo, que é um nome bem... Como é que é? Estou em Porto Marte sem Hilda. É pra descobrir quem anda roubando Espaciolina. Espaciolina, esse nome é ótimo. Eu só lembro do Chapolin. Espaciolina é um comprimido que você tem que tomar pra fazer viagens espaciais. Porque se você não tomar, você fica meio neurótico e psicótico e passando mal e querendo matar as pessoas. É tipo LSD. Aí as pessoas roubam Espaciolina pra ficar doidão. Eu acho que é isso. Eles roubam, né não? Aí tinha 3 caras e o cara tinha que descobrir qual dos 3 era o que estava contrabandeando a Espaciolina. Então ele faz umas perguntas lá e ele descobre. Assim. Quando a pessoa não gosta, né? Bom, Os Abutres Bondosos. Esse não estava na minha edição. Eu roubei. Não, brincadeira, gente. A gente confundia as edições. Mas Os Abutres Bondosos é assim. Uma raça alienígena chega à seguinte conclusão, que nós, que somos primatas superiores, assim como eles chamam, somos muito bélicos e nós temos uma evolução muito igual em qualquer parte da galáxia. A gente vai evoluindo, até que tem uma guerra nuclear. A gente se mata. Depois a gente se recupera e um belo dia a gente vai para o espaço e a desgraça está feita, porque quando a gente vai para o espaço a merda começa. Aí o que é que eles fazem? Eles estão escondidos na face oculta da Lua há 15 anos esperando a guerra nuclear explodir, depois da Segunda Guerra Mundial.
estamos na Guerra Fria. E eles ficam esperando e ninguém faz nada, fica só, eu vou para o espaço, você vai para o espaço, mas ninguém começa a guerra nuclear e eles esperam a guerra nuclear e eles querem que aconteça. E o que acontece? Depois que acontece a guerra nuclear, eles vêm e dizem assim, vamos ajudar vocês a reconstruir o planeta, vamos limpar o ambiente dos gases tóxicos e tal. Em troca, nós vamos praticar a eugenia, tirando a característica bélica de vocês, e vocês vão nos pagar aí todo ano com bens naturais, né? Os mais abundantes que tiver no planeta. Quer dizer, eu sou legal, mas você vai pagar por isso. Eles são abutres porque eles ficam especulando as populações, esperando, os né, planetas bélicos se acabarem para poder oferecer o seu trabalho, ofertar a sua vantagem. Só que aí eles inventam de sequestrar um terráqueo, um de nós, e aí a coisa muda um pouquinho de figura. E os pandeiros não dão tão certo assim. Bom, próximo, todos os problemas do mundo. Acho que são dos melhores, né? Esse é um dos melhores. Esse é o segundo melhor do livro. Qual é o primeiro? É o próximo? Deixa eu passar aqui. Não é o próximo. É o penúltimo. Esse é muito bom, gente. Esse é um supercomputador. Multivac. Parece nome de pilha. Parece nome de aspirador de pó. Também. Ele é um supercomputador que ele foi criado para absorver todas as informações de todas as pessoas do mundo. Todos os conhecimentos de todas as pessoas do mundo. Mundo todo, Vamos nos concentrar no planeta. No planeta Terra, todos os 7 bilhões. Eu acho que o Isaac, o Asimov uma hora fala 4 bilhões e em outro canto ele fala 7 bilhões. Ele fica chutando assim, ele acertando 7, no 4 ele passou longe, né? Mas ele chega ao ponto de prever crimes. Minority Report, eu acho que não sei quem escreveu primeiro. E também, sabe? Person of Interest. Eu assisti todinho, do começo ao fim. Era um supercomputador que tinha acesso a todas as informações das pessoas e ele previa crimes. Tá. Baseado nas informações, e-mails, ligações. E aí ele dava um CPF pra pessoa. Eu acho que deve ter tido uma influência, né? É possível, com certeza. Que era a máquina, né, que eles chamavam lá. Tinha um nomezinho lá, a máquina também. Como Multivac, mas não era Multivac. Então, se fosse... Mas quando eu li, eu lembrei. Quando eu li, eu tava assistindo Super Interest na época. E aí o supercomputador tem uma hora que... A gente diz isso? Não. A gente pode dizer assim. Ele prevê todos os crimes. Mas e o que acontece se ele prevê um crime que ele mesmo vai praticar? Porra! Eita. E aí vocês vão ter que ler pra saber. Meu nome se escreve com S. Esse eu também não li. Eu não li porque eu não quis, senão eu não tinha no livro. É um cara que é um físico, alguma coisa assim, mas aí ele é um cara que não tem destaque nenhum, ele é só parte de uma equipe e ele quer ter destaque, ele quer ser um chefe de uma equipe, ele quer ter um nome e tal. E a mulher dele diz assim, vai no numerólogo, mas ele é um físico, o físico não vai no numerólogo, né, gente? Mas ele vai. Tão desesperado que ele tá. E o físico diz assim, troca só, aliás, o numerólogo diz assim, troca só o Z, o nome dele começa com Z, é um nome bem escroto. Bota S, que vai mudar totalmente sua história. Cara, muda a história do cara, você não tá entendendo, só que eu não posso dizer por quê. Bom, penúltimo então, a última pergunta. Que é o mais sensacional de todos, que você não tá lembrando, mas é o mais sensacional de todos. O Multivac de novo, né? O mesmo computador, tá lá, ele controla todos os governos do planeta e toma todas as decisões e tal. Aí um belo dia, quando ele resolve lá uma grande questão que eu não me lembro qual é, os técnicos que cuidam dele estão bebendo, conversando e fica assim, já sei o que foi. Ele resolveu o problema da energia. Ele criou uma máquina que pega a energia do Sol, aí a partir dali o homem já pode explorar todas as galáxias porque ele vai botar energia. Mas aí o cara disse, mas um dia o Sol vai apagar, né? O universo vai morrer. E aí? Vamos perguntar ao Multivac se tem como impedir a entropia do universo. Aí eles perguntam e o Multivac responde, não tenho informações suficientes para responder. Aí passa outra milhar de anos, outra pessoa faz a pergunta e ele não consegue, outro milhar de anos, a coisa vai evoluindo e chega a um nível assim. Você assistiu Lucy? Não, sabe outro que parece? A pergunta
a questão do universo da vida e de tudo mais do Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Porque também é o mesmo esquema. É perguntar para o supercomputador qual é o segredo da vida, do universo e de tudo mais. Pergunta tão simples. Sei que o computador não consegue responder. A gente vai fazer vídeo do Guia do Mochileiro das Galáxias em breve. Mas me lembrou muito quando a pergunta... E o final da história, cara, é muito sensacional, né? Muito Eu não sei se existe essa expressão muito sensacional, mas ele é. Muito sensacional. Muito foda, muito foda. É. E o último eu gostei muito, né? Também. Né? Eu falei que eu ia começar tudo com eu gostei muito. O Garotinho Feio. O Garotinho Feio se trata, assim, de um espécime. O título é horrível, mas vai. Eu detesto mais coisa de livro infantil, Garotinho Feio. Depois é porque o menino era um Neandertal. Tá, mas escolhe outro nome. Vai. Um garotinho Neandertal. Um espécime Neandertalis é resgatado do passado, né? E ela fica num lugar, obviamente, sem contato nenhum com ninguém, com nada, pra não influenciar, né, nessa coisa da relação temporal. E uma pessoa é contratada pra lidar com ele, né? Pra tentar conhecer a história do passado da humanidade, né? Através do Neandertalis. E aí... dá-se a desgraça. É. Se eu disser qualquer coisa a mais, acabou essa história. Acabou essa história, mas é bem legal mesmo. Mas tem uma relação, assim... eu vou só dizer uma coisa. A pessoa que foi contratada se envolve muito com a criança, né? Porque, afinal, elas passam dia e noite. Ou dia, pelo menos. Todos os dias elas se encontram e aí tem uma relação, né? Claro. E eu só digo outra coisa. Então, isso já tá... Se essa história fosse verdade, talvez nós dois estivéssemos aqui gravando esse vídeo. Uhum. Bom, gente, era isso. A gente falou dos 9 contos. É um livro, assim, que cabe na estante? Cabe na estante. A gente não faz livro que não cabe, não. Ou a gente não faz vídeo que não cabe, não. A gente vai fazer. Vai fazer. E é legal porque serve de porta para você conhecer o Asimov. O Asimov é muito legal, cara. É um grande escritor, um dos maiores escritores de ficção científica da história, para variar. Ele é russo, mas foi com os 3 anos dos Estados Unidos, é considerado também americano, ele tem dupla nacionalidade. E eu ainda vou ler a Fundação, a trilogia da Fundação. A gente já leu outro livro do Asimov, depois vamos falar. Li também o Eu, Robô, que também são contos. Você não, né? Li O Fim da Eternidade, depois vem vídeo sobre O Fim da Eternidade. Mas eu gostei mais de 9 da Manhã. Porque realmente é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom de ler. Quando você termina, você diz, o cara pensou nisso. É porque eu acho que eu sou meio limitada, né? Não consigo pensar essas coisas, não. Mas enfim, eu consigo ler e achar bom. Então, gente, ó, dá uma curtidinha. Leia 9 Amanhãs. Então é isso. Dê joinha. Se inscreva, compartilhe e comente. Também é legal comentar, a gente comenta, sabendo se vocês assistiram. Então é isso. Tchau, tchau.